Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar da questão dos templários, né? Respondendo a seguinte pergunta: a frota de Cabral, quando veio para cá para o Brasil, era cavaleiros templários que estavam vindo para cá? O interesse deles era unicamente de religião? Bom, eu vou tentar esclarecer essa questão. Então vamos voltar um pouco no tempo aí, antes, né, das descobertas, das navegações. Em 1118, né, os caminhos para Jerusalém eles eram muito perigosos, tá? Sujeitos a assaltos, esse tipo de coisa para os peregrinos, né, que iam para Jerusalém, né? Então foi criada então a Ordem dos Templários para garantir a segurança dos peregrinos. Essa Ordem dos Templários é uma ordem religiosa militar, tá? E teve regras estabelecidas por São Bernardo e aprovadas pela Igreja no Concílio de Troyes, tá? Ela era assim chamada, né, a Ordem do Templo ou a Ordem dos Templários, né, por causa do templo construído junto ao Templo de Jerusalém, em Jerusalém, né? Esse templo foi construído em 1149, numa época em que foi reerguida a Igreja do Santo Sepulcro e várias outras igrejas em Jerusalém foram reconstruídas. Então, a Ordem dos Templários, né? Então ela se prestava a dar essa segurança militar aos peregrinos e ela acabou também assumindo outras funções. Uma delas é que, para evitar o risco da pessoa carregar dinheiro nessa viagem, né, os templários desenvolveram um sistema de créditos, né, em que você dava o dinheiro na partida em troca de um vale e chegando lá nas proximidades de Jerusalém, você chegava lá na Ordem dos Templários de lá e trocava esse vale por dinheiro. É um sistema de compensação, né? Então, isso se difundiu bastante, a Ordem dos Templários passou a emprestar dinheiro para a nobreza, né? E, inclusive, o rei da França se tornou, fez grandes dívidas com os Templários, né? O Templo de Paris transformou-se num dos mais importantes centros financeiros da Europa. Bom, o Inocêncio III, ele tinha uma oposição ambivalente com os templários, né? Porque à medida que o tempo passou, foram criando alguns atritos com a ordem, né? Então, a ordem era conhecida muitas vezes por ser extremamente violenta, né? Em 1179, o Concílio de Latrão aprovou diversas restrições de privilégios para as ordens militares, né? Por exemplo, na tomada de Nablus, no Egito, em 1242, os templários mataram vários muçulmanos e cristãos juntos, né? Roger Bacon, ele tem um texto em que ele critica a agressividade dos templários, né? Outras questões envolviam também as queixas em torno dos templários, né? Em 1196, o Papa Celestino III repreendeu os templários por conta da divisão dos dízimos do Santo Sepulcro, da Igreja do Santo Sepulcro, né? A questão do segredo que os templários mantinham, a regra que eles mantinham era manter esse segredo, isso também era objeto de várias especulações, né? De talvez a presença de algum culto esotérico ali dentro, né? Havia também a questão da inveja com relação à riqueza que eles acumulavam, né? João Wisburgo se queixa que a ordem contribuía com poucas esmolas aos pobres, né? Com relação a essa questão da heresia, né, presente, né, há algumas indicações de que talvez a heresia cátara tivesse algum tipo de penetração dentro dos templários, né? Mas é difícil acreditar nisso, porque as regras dos templários foram estabelecidas por São Bernardo e foram aprovadas pela Igreja, né? Então, no processo que a Ordem Templária foi condenada, né, mas extinta, né, lá no século XIV,
uma das acusações era que eles veneravam demônios e bruxos, mas isso são acusações que foram muitas vezes obtidas por meio de tortura, né? Algumas ordens religiosas, por exemplo, a ordem do Hospital, que chegou a ter certa desavença com a ordem dos Templários, né? A ordem do Hospital, por exemplo, ela recebeu doação do bisneto do cátaro Raimundo VI de Toulouse, né? Que era um nobre, que fez doações para a ordem do Hospital. Ainda na parte das críticas, outra crítica que acontecia com os Templários era que em 1193, Gilbert Oral, que era grão-mestre dos Templários, ele assinou um acordo de paz com Malek Adel, irmão do Saladino, o árabe, né? Essa trégua irritou a ordem dos Hospitalares e irritou o Papa Inocêncio III, sobre a acusação de que eles estavam traindo a igreja, né? Então, esse tipo de acusação também parava sobre os templários. No processo contra os templários, né, que levou ao fim da ordem, né, uma outra acusação, além dessas que eu falei, era a prática abre aspas, do execrável ultraje dos sodomitas, né? Então, a acusação de homossexualismo entre os membros. Lembrando que muitas dessas acusações podem ser resultado de tortura, né? Pedro Silva, ele tem um livro chamado História e Mistério dos Templários. Ele diz o seguinte: com o fim das cruzadas, a ordem dos Templários teve o seu prestígio diminuído. Em 1307, o Papa Clemente V, que foi o primeiro Papa no exílio de Avignon, né? Não era mais em Roma, era em Avignon, o papado, ele ordenou que fossem entregues os bens dos cátaros e presos os seus membros, né? Diante de tantas acusações. Filipe o Belo, rei da França, ele atendeu parcialmente essas ordens, porque ele também não abria mão para o reino da França dos bens das ordens dos templários, que era muito rica, né? Os templários foram condenados pela Inquisição em 1312 e foram enviados para a fogueira 44 membros, 1314. O último dos grandes mestres dos templários, Jacques de Molay, ele foi queimado na fogueira em Paris, perto da ilha de Cité, junto a Pont-Neuf. E tem uma placa lá indicando o local exato onde ele foi queimado. Bom, a conclusão do Pedro Silva é a seguinte: um conluio entre Filipe o Belo, rei da França, e o Papa Clemente V, por alguns considerado um fantoche do rei francês, contribuiu decisivamente para a sua injusta extinção. Tá? Os fatos históricos posteriores à sua abolição vieram refutar todo o processo desencadeado por Filipe o Belo. Tudo não passou de um embuste criado pelo rei visando a confiscar os bens da ordem. Tá? Então, na verdade, todas aquelas acusações, a principal era que o rei da França, endividado com os templários, resolveu acabar com a ordem, acabar com a dívida, sim. Bom, com relação a Portugal, existe uma forte ligação entre a monarquia portuguesa e a ordem dos templários, tá? Note que os templários foram extintos em 1314, então, portanto, a esquadra de Cabral não era formada por templários, porque a ordem já havia sido extinta há mais de um século, né? Houve, lá no começo da formação de Portugal, né, o Afonso Henrique, né, o infante Afonso Henrique, né, ele doou o castelo de Ceras, em 1159, aos templários, em troca da defesa militar de Santarém, em Lisboa, tá? Mais tarde, isso foi transferido para o castelo de Tomar, que se tornou o castelo-mosteiro mais importante dos templários em território lusitano. Os templários adquiriram grande força em Portugal, isso lá no século XII, né? Embora a participação dos templários na Reconquista tenha sido reduzida, não foi tão significativa assim, né?
Na época que os templários foram perseguidos, lá em 1310, por aí, o Papa João XXII ordenou que a seção portuguesa da Ordem dos Templários fosse extinta. Mas o rei Dom Denis, ele não aceitou isso, ele iniciou um processo em Salamanca contra os templários que acabaram sendo inocentados. Dom Denis recusou-se a entregar os bens dos templários ao Papa, tá? E fez um acordo onde ele transferiu os bens dos templários para a Ordem de Cristo. Essa sim, a Ordem de Cristo, a qual pertencia a Pedro Álvares Cabral e vários outros navegantes. Tá? Então, eles são herdeiros dos templários, a Ordem de Cristo. Tá? Em 1416, o infante Dom Henrique, filho de Dom João I, algumas referências dizem que ele se tornou grão-mestre da Ordem de Cristo. No entanto, esse livro aqui que eu estou usando como base para fazer esse vídeo, que é Os Templários de Piers Paul Reed, na parte final do texto, ele lista os grãos-mestres templários, e ali não aparece nenhum Dom Infante, Dom Henrique. Então, o infante Dom Henrique, ele participava ele organizava as finanças da Ordem dos Templários em Portugal, mas ele não era grão-mestre. Isso segundo o depoimento de Reinhard Dainhardt. É um alemão naturalizado português que escreveu um livro sobre os templários em Portugal. Então é importante que a experiência de conhecimentos, de cartografia que os templários adquiriram, né, eles transferiram isso para os portugueses, junto com os recursos financeiros que acabaram sendo úteis para a expansão. Note que os recursos financeiros, você viu que havia doação do rei de Portugal para os templários, do castelo de Tomar. Então, na verdade, quando houve essa apropriação, eles estavam meio que devolvendo aquilo que haviam recebido da coroa portuguesa, né? Jaime Cortesão, ele tem um livro chamado Os Descobrimentos Portugueses, em que ele faz essa referência com relação aos navegadores portugueses, né, da África, de Portugal, da expansão de navegação portuguesa, respondendo essa pergunta se eles estavam movidos unicamente por questões religiosas, já que eles eram da Ordem de Cristo. Bom, ele diz o seguinte: assegura-nos cega miopia excluir da causalidade histórica os fatores espirituais e religiosos, numa época de profunda fé. A origem e o plano dos descobrimentos, quer no seu aspecto econômico, quer espiritual, só podem entender-se quando considerado Portugal como parte integrante extremamente sensível da cristandade, ameaçada progressivamente pelos turcos desde os começos do século. Você vê que os turcos otomanos, né, conquistaram ali o Império Bizantino em 1453, a tomada de Constantinopla, né? Então, essa ameaça de expansão dos turcos, eles constituíram um fator para a expansão portuguesa, né? Então, estavam presentes fatores econômicos e religiosos, não podem ser desprezados os fatores religiosos. Jaime Cortesão diz também em outra parte assim: na história da expansão marítima em geral, as razões de ordem econômica representam o fator permanente, a razão última, a que mais determinou os indivíduos, classes e povos. Então ele reconhece que o fator econômico é o preponderante, Jaime Cortesão, tá? Reinhard Dainhardt, que eu citei há pouco, né? Ele, por outro lado, ele destaca o seguinte, né? Palavras dele: a expansão do mundo português não foi o resultado ocasional de aventureiros que se lançaram à procura e conquista de novas rotas marítimas para enriquecerem rapidamente de qualquer maneira. A expansão portuguesa não foi sempre pacífica, mas podemos ver como uma pequena nação pode descrever páginas significativas na evolução da humanidade sem impor o extermínio das populações. Então, ele está dizendo que o fator religioso é um fator importante e contribuiu para que os conquistadores portugueses tivessem uma abordagem mais pacífica que os espanhóis, por exemplo. Mas que não se pode desprezar o aspecto econômico, né?
Então ele destaca também que nessa época os navegadores buscavam o reino de Preste João, que acreditava-se que era um reino cristão muito antigo que se instalara na África, né? Já da época dos romanos, quando os cristãos eram perseguidos, alguns cristãos teriam fugido para a África e criado ali uma colônia africana. Então os navegadores estavam a todo tempo perseguindo esses cristãos. Tá? É interessante que Charles Boxer, né, ele cita no livro dele, O Império Colonial Português, uma passagem que a tripulação de Vasco da Gama, quando desembarcou em Calicut, na Índia, né, foi imediatamente abordada por 2 tunisianos que falavam espanhol. E eles perguntaram para os portugueses: que diabos é que os trouxe aqui? E os navegadores portugueses responderam: viemos procurar cristãos e especiarias. Então, nessa frase simples está resumido, ou seja, cristãos provavelmente está se referindo ao reino do Preste João que ele está procurando. E especiarias, o interesse comercial havia. Então, não há como você dizer que havia só interesse comercial, está errado, ou havia só interesse religioso, está errado também. Havia os dois interesses na expansão portuguesa. Interessante que o escrivão Pero Vaz de Caminha, né, quando a frota de Cabral veio para o Brasil, na partida, lá em 8 de março de 1500, né, o rei português transmitiu a Cabral a bandeira da Ordem de Cristo. Né, e essa bandeira, o escrivão Pero Vaz de Caminha, ele diz, quando dá a primeira missa rezada no Brasil: ali estava com o capitão a bandeira da Ordem de Cristo, com a qual saíra de Belém e que esteve sempre alta. Então, é inegável que eles vinham com essa proposta também, não somente de comercial. Né? Estavam a caminho das Índias, passaram aqui no Brasil e seguiram o caminho para as Índias. Então, conclusão. Bom, primeira conclusão, destacaria aqui que o Paul Reed aqui ele cita, ele fala assim: os templários eram uma força multinacional empenhada na defesa do conceito cristão de uma ordem mundial, e sua extinção assinala o momento em que a busca do bem comum dentro da cristandade passou a subordinar-se aos interesses do Estado nacional, processo que a comunidade internacional está agora procurando inverter. Interessante, né, que ele coloca aqui os templários como uma ordem medieval, né? Foi extinta lá em 1312, né? Mas que defendia um conceito que poderia se chamar globalizante, né? Que o mundo agora está querendo retomar. É curioso esse paralelo que ele fez aí. Bom, a Ordem de Cristo, ela é uma herdeira direta dos templários, não são os cavaleiros templários, mas pode-se dizer sim, uma ordem direta dos templários. Essa ordem foi destruída na maioria dos países, mas em Portugal ela se manteve intacta, onde foi englobada pela Ordem de Cristo. Tá? Dom Henrique usou a riqueza da Ordem de Cristo para financiar as expedições, tá? Na costa da África até chegar à Ásia, e os navegadores não eram da Ordem Templária, né? Eles eram da Ordem de Cristo. Né? E o interesse das navegações era pautado por interesses espirituais, não há como negar isso, e econômicos também. E também pelo desejo de aventura. Né? Há que se destacar isso, de se lançar aos mares, onde se acreditava cheio de perigos, e os portugueses iniciaram a sua aventura. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar uma curtida, se inscrever no canal, e eu queria agradecer também à Biblioteca do Real Gabinete de Leitura pela disponibilização da obra do Jaime Cortesão para fazer essas referências. Muito obrigado.